Olá a todos, sejam bem-vindos. Espero que no momento que você estiver assistindo essa mensagem e no local que você estiver, você esteja bem e você possa ser alcançado pelas verdades da Palavra de Deus. A partir de hoje, eu vou começar uma série de 5 mensagens baseadas na carta de Tiago. Uma série de mensagens com o título Uma Fé que Funciona. Uma fé em ação. E essa série de mensagens acontece no tempo comum do calendário litúrgico da igreja, o tempo que nós refletimos na história da igreja, nas experiências e no testemunho da igreja e do povo de Israel na Bíblia, para nós, para o nosso dia a dia. E juntamente com as leituras do lecionário, a partir desse domingo hoje, que é o domingo, é o próprio 17, é o 14º domingo após o Pentecostes, nós vamos começar a refletir na carta de Tiago, conforme as leituras do lecionário. E a mensagem de hoje se encontra na carta de Tiago, no capítulo 1, do verso 17 ao verso 26, o qual eu vou ler agora, na versão Almeida Revista e Atualizada. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabei estas coisas, meus amados. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para cirar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de resfriar a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O título da mensagem, dessa primeira mensagem de 5, é Simplesmente Faça, que é a tradução para essa frase aqui, Just do it. Simplesmente faça. O versículo chave da nossa reflexão é o versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Uma breve explanação da carta de Tiago, a qual eu pretendo deixar um local para que todos possam ver as suas origens. A carta de Tiago é uma carta que faz parte das chamadas epístolas católicas ou cartas gerais. Ou seja, não é uma carta que foi escrita para uma igreja específica. Ela foi escrita para um povo, certamente para os que estavam espalhados, né? Os judeus da diáspora, né? Os cristãos judeus da diáspora. Ou seja, estavam espalhados. Eles não era uma igreja específica. Então ela é considerada uma epístola católica ou uma carta geral porque ela tem um amplo alcance. Ela não foi feita para um grupo fechado, mas para todos. E pensando nisso, é importante a gente entender de forma bem rápida quais são os contextos em que essa carta é escrita. São 3 ângulos que a gente pode enxergar a carta de Tiago. O primeiro ângulo é o ângulo da opressão. Ela é escrita para pessoas que vivem num ambiente de opressão, onde há opressores e oprimidos. Muitas das vezes ele vai citar
a questão do pobre, da pessoa necessitada, e nesse caso a palavra pobre do grego é pessoa que realmente não tem nem onde cair morto. São pessoas que não têm nada. E se a gente for trazer para a nossa realidade de hoje, do século XXI, não é muito diferente. Ele também fala de um ângulo da esperança. Essas pessoas que estão abandonadas à margem da sociedade, elas têm uma mensagem de esperança na carta de Tiago. Uma esperança terrena e uma esperança escatológica. Uma esperança terrena porque ele traz uma mensagem de esperança de que algo pode mudar para o seu viver, para ela não viver mais à margem da sociedade, não ser mais um marginalizado. Mas uma esperança escatológica no cumprimento da vinda de Cristo, da sua segunda vinda, do cumprimento da sua fé. Um terceiro ângulo que nós enxergamos é o ângulo da praxis, que é o ângulo talvez o mais à mostra na carta de Tiago. A carta de Tiago é bem prática e é por isso que era tão interessante de nós lermos e termos esse enfoque nessa série de mensagens, uma fé que funciona, né? A carta de Tiago ela é muito prática. Ela, inclusive, a sua forma de escrita é chamada de escrita parenética, ou seja, ela é semelhante aos provérbios. Ela não tem blocos de temas, mas ela trabalha com vários aconselhamentos para a nossa vida como cristão. Então é importante a gente ler a carta nesse contexto. Entendendo o contexto da carta de Tiago, nós podemos falar agora do nosso tema principal, né? Simplesmente faça, simplesmente haja, simplesmente se mova. Bem, nós hoje vivemos num país, né, em que o número de evangélicos tem crescido dia após dia. Conforme a pesquisa do IBGE, né, entre o ano de 91 e de 2010, o crescimento dos evangélicos no país foi de 0,7% ao ano, em contrapartida ao número de católicos que decrescia 1% ao ano. Se as projeções se manterem dessa forma, em 2032 o número de evangélicos será maior que o número de católicos. E se esse crescimento continuar no mesmo ritmo, em 2050, a maioria da população brasileira será evangélica. Bem, a gente está vendo aí, né, o crescimento da igreja evangélica no país, mas o quanto tem sido substancial a mudança na nossa sociedade graças ao crescimento da igreja evangélica. Nós vemos muita representatividade na política atualmente, nós vemos representatividade em várias instâncias governamentais, da sociedade, mas o quanto essas representatividades têm sido importantes para a mudança da sociedade, para algo próximo àquilo que a gente espera, que seja sinalizar o reino de Deus. Muito pouco, para não dizer nada, né? E eu me pergunto, por que isso acontece? Na minha tentativa de resposta, eu entendo que é aquilo que Tiago falou aqui na sua carta. Nós temos sido ouvintes da sua palavra, mas não praticantes da sua palavra. E para isso eu me faço 3 perguntas que eu vou tentar responder lendo esse texto que nós lemos aqui agora. Por que devemos ser praticantes da palavra? Para que devemos ser praticantes da palavra? E por fim, como nós devemos ser praticantes da palavra? Primeiramente, por que nós devemos ser praticantes da palavra? O versículo 17 vai dizer o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ser praticante é uma resposta de gratidão pelo presente dado por Deus. Por que nós devemos ser praticantes da sua palavra, não só ouvintes? Pois bem, primeiro a gente tem que perceber algo perigosíssimo nas nossas igrejas. Nós facilmente, às vezes, sabemos citar os nossos credos, aquilo que nós acreditamos, nós sabemos citar nossas doutrinas, nós sabemos recitar versículos bíblicos de cor, mas não sabemos empregá-los na nossa própria vida. E achamos que é suficiente ter esse conhecimento. Virou uma espécie de gnosticismo evangélico. Nós estamos satisfeitos em ter só o conhecimento, né? Repetir frases prontas, repetir jargões,
Isso tem sido suficiente para determinar se somos discípulos de Cristo. Isso é péssimo. Nós devemos ser praticantes da palavra porque nós devemos ser gratos. A nossa tendência a ler esse texto é ver logo com os aspectos negativos, né? Nós não devemos nos irar, nós devemos controlar a nossa língua. Mas nós devemos ver o aspecto positivo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Deus mandou o seu maior presente para nós, Jesus Cristo. Deus nos alcançou com a sua graça maravilhosa, graça que nós não merecemos. A graça é o presente, é o favor imerecido para nós. Deus mandou o seu Filho, ele se encarnou por nós. Ele morreu na cruz por nós. Ele ressuscitou por nós. Ele subiu aos céus e reina soberano à destra de Deus por nós. Ele enviou o seu Espírito Santo Consolador por nós. E ele em breve voltará por nós. Nós só temos presentes de Deus e por isso devemos ser gratos. Então nós temos que ser praticantes da palavra. Não como uma obrigação, não como uma ordem, mas como expressão da gratidão do presente que Deus deu para nós, através de Jesus Cristo, seu Filho, e através da sua trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Então a primeira coisa, por que nós devemos ser praticantes? Porque devemos expressar a nossa gratidão a Deus. Em segundo lugar, para que nós devemos ser praticantes da sua palavra? No versículo 25, vai dizer o seguinte: aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Para que devemos ser praticantes da palavra? Nós devemos ser praticantes da palavra para que nós alcancemos uma fé ativa, para que nós sejamos uma paciência que se move e, portanto, possamos experimentar as bênçãos e bem-aventuranças de Deus na nossa vida e sermos bênçãos e bem-aventurados na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando nós somos meros ouvintes, não é que nós estamos sendo hipócritas, mas estamos sendo enganados em achar que recitar jargões e credos é suficiente para a nossa fé. Mas quando somos praticantes, nós percebemos o propósito de sermos praticantes. Nós podemos experimentar as bênçãos de Deus, podemos experimentar as maravilhas de Deus. E ao mesmo tempo nós podemos abençoar outras pessoas. Podemos ser agentes da bênção de Deus na vida de outras pessoas. Como operosos praticantes, ou seja, que se movem. É uma esperança, é um viver que sai do seu lugar. Eu gosto muito da expressão quando Paulo Freire vai dizer que a esperança não vem do verbo esperar, mas vem do verbo esperançar. Esperar é uma espera passiva, né? Vamos levar em consideração a situação dos ouvintes da carta de Tiago, pessoas que na sua grande maioria eram pobres, miseráveis, não tinham nenhuma garantia de que teriam alimento. Elas poderiam se resignar e se sentar e dizer: eu vou orar a Deus, vou pedir que Ele opere um milagre, traga alguém aqui que me alimente, que traga comida. Mas não, Ele convida para ser um operoso praticante. Praticar é se movimentar, é sair desse lugar. Então essa espera de esperançar, a esperança de esperançar é uma esperança que se move. Eu espero que Deus age em mim e eu vou junto na luta. Eu me levanto, eu ergo as minhas mãos, as minhas pernas e me movo para fazer aquilo que é necessário para que eu seja bênção e para que eu alcance as bênçãos de Deus. Em terceiro lugar, como nós podemos ser praticantes da palavra? E nesse caso eu divido em dois aspectos. Está no versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, Tiago vai dizer duas formas de nós sermos
praticantes da palavra. Como que nós devemos ser praticantes da palavra? Primeiro, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, um movimento para fora, um movimento de olhar pelo outro, um movimento de olhar o necessitado, um movimento que se preocupa com quem está ao seu redor. Não é apenas repetir os jargões, os credos, as verdades que são ouvidas dominicalmente nas nossas igrejas, mas olhar a necessidade do próximo. Infelizmente, dada a nossa situação social, política, infelizmente, qualquer tentativa de movimento ao ajudar o marginalizado já é vista como uma defesa partidária. Essa semana, um colega, o Teolonerd, né, conhecido como Luz, cantor, lançou uma música muito legal chamada Cabelo Bom, que fala do racismo dentro da igreja. Em uma das suas estrofes ele vai dizer o seguinte: me disseram que se eu falo desse assunto eu tô sem fé, que virei a esquina à esquerda, onde o diabo anda até. Chamaram minha história de discurso ideológico. Eu nem saí de casa e me fizeram filho pródigo. Ele está falando da realidade dele. Ele está falando da realidade de quem sofreu racismo na pele. E aí a gente já quer partidarizar isso, quando na verdade Cristo, a palavra de Deus, tem nos chamado a nos solidarizar com todo aquele que tem a necessidade. Viúva e órfão não são duas categorias que se fecham em si. Viúva e o órfão, e normalmente é usado também o estrangeiro, é um ciclo de expressões que são usadas na Bíblia toda para falar do necessitado. Esse era o mais necessitado na época. A viúva, o órfão, não tinham o que fazer da vida. Então eles precisavam de ajuda de quem era mais abastado. Então, se você quer praticar a verdadeira religião, se você quer ser um verdadeiro praticante da palavra de Deus, você não quer ser um mero ouvinte, faz-se necessário se mover. Olhe ao seu redor, veja pessoas que estão próximas a você que talvez precisem da sua ajuda. Olhe na sua comunidade de fé, na sua igreja, trabalhos sociais, ou talvez seja o agente que vai começar esse trabalho social na sua igreja ou no seu trabalho. Se mova. Faça esse movimento de dentro para fora, de olhar pelo outro, de proclamar o reino através do reino do amor. O reino de Deus é um reino de amor, é um reino de amigos. Não vamos menosprezar situações por acharmos que estamos defendendo partidarismos ou políticas albi. Devemos defender a verdade da palavra de Deus. Um outro como sermos praticantes da palavra, não meros ouvintes. Ele vai dizer no final, né? A verdadeira religião é a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, se antes a gente fazia um movimento para fora, agora precisamos de um movimento para dentro. Não nos contaminar com o mundo, não nos contaminarmos com um sistema que rege tudo aquilo que a gente vai fazer. O sistema atual, o sistema vigente, ele fala do consumismo. Todo mundo virou produto de consumo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente quer é totalmente pragmático. Isso vai ser útil. A gente não pensa nos outros e em si mesmo. E por nos contaminarmos com isso, nós destruímos totalmente a nossa rotina, o ritmo da nossa vida. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Quantos de nós já acordamos acelerados, já preocupados com tudo que temos que fazer e não lembramos de Deus? Quantos de nós já acordamos com as nossas telas na nossa mão e perdemos tanto tempo quando poderíamos estar sendo praticantes da sua palavra? Para não sermos meros ouvintes e praticantes, precisamos enxergar Deus nas pequenas coisas do dia a dia, nas rotinas do dia a dia. A Tish Warren, no seu livro Liturgia do Ordinário, ela vai dizer que tudo que nós fazemos são pequenas liturgias. A vida cristã, a vida do servo de Cristo, do discípulo de Jesus, ela acontece na ordinariedade da vida. A gente quer o extraordinário, mas o que acontece toda hora é o ordinário. É você acordar para arrumar sua cama, escovar o seu dente, pegar o trânsito para ir para o trabalho, e tudo isso denuncia quem nós somos, a forma que nós lidamos com isso. Quando nós somos contaminados pelo mundo, pelo sistema
do consumismo, nós esquecemos que somos gente, e gente que precisa de Cristo. Nós esquecemos do quanto nós precisamos enxergar Deus em tudo que fazemos durante o nosso dia, durante a nossa rotina diária. Deus quer operar grandes coisas em nós, nas coisas mais medíocres que acontecem no nosso dia a dia. É isso que Ele está fazendo agora, nesse momento. Então a religião pura e sem mácula, ou como nós sermos praticantes da palavra, acontece de duas formas. Primeiro, um movimento de dentro para fora. O olhar para o outro, o olhar de amor, de alcançar aquele que é necessitado. E o segundo movimento é um movimento para dentro, de fora para dentro. Não se contaminar com o mundo, se afastar desse sistema de consumismo e enxergar as pequenas coisas do dia a dia. Como que Deus pode operar maravilhas e como que Deus pode falar com você, agir através de você nesse dia a dia. Na hora que você está convivendo com o seu familiar, com os seus amigos, é nessa hora que Deus espera que nós pratiquemos a sua palavra. Então, quando nós ouvirmos a sua palavra, nós temos que nos atentar àquilo que Tiago vai falar aqui no versículo 23 e 24. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. A gente não pode esquecer qual é a nossa aparência. E a nossa aparência, quando a gente encara a Bíblia, primeiro a gente vai olhar a nossa condição pecaminosa. Mas logo após que nós somos perdoados, que nós confessamos o nosso pecado e somos perdoados, nós lembramos que somos a imagem e semelhança de Deus. E é disso que a gente tem que lembrar quando olharmos para a sua palavra. Não podemos esquecer isso quando fecharmos as nossas Bíblias, depois das mensagens que ouvimos nos domingos, depois das leituras que fazemos da palavra de Deus dia após dia. Temos que ser praticantes da palavra. Temos que ser praticantes porque somos gratos pela dádiva que Deus nos deu. Temos que ser praticantes para que alcancemos e entreguemos as bênçãos e bem-aventuranças de Deus. E temos que ser praticantes praticando a verdadeira religião, que é ajudar o necessitado, um movimento para fora, e se afastar desse mundo, olhando para dentro de si e encontrando Deus nas pequenas coisas do dia a dia, no movimento para dentro. Que essa palavra sirva para você como uma palavra de bênção. E eu quero terminar com uma oração. Senhor de todo poder e glória, autor e doador de todo bem, enxerta amor pelo teu nome em nossos corações. Aumenta em nós a verdadeira religião. Nutre-nos com toda a bondade e produz em nós os frutos das boas obras. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.